Boa noite a todos. Daremos início a uma nova sessão do 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, contando com a participação da doutora Manuela Carneiro Holland, que saúdo nesse momento. Lembrando que desse momento inicial, o 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, com sua extensa jornada, né? São mais de 300 palestrantes, mais de 1.000 participantes, precisa também sofrer as suas adaptações. Como todo congresso, até esse momento, já passou em algum momento, já passou ao longo da sua história. O pequeno atraso que tivemos agora foi causado por alguma situação inesperada e, contando com a compreensão de todos, teremos agora a participação da professora Manuela. Doutora Manuela Carneiro Holland é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Viçosa, tem um mestrado em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em Direito Internacional e de Integração Econômica pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. Ela também é diretora do Centro de Direitos Humanos e Empresas, o Roma, que dedica-se às questões econômicas relacionadas a direitos humanos, ou melhor dizendo, de direitos humanos envolvidos também aí com as questões econômicas. É com grande prazer que iremos ouvi-la e a quem já concedo a palavra para as suas considerações e exposição do tema do seu trabalho. Muito obrigado. Microfone. Só um minuto. Há um problema com o microfone. Vamos ver, acho que voltou. Não. Nosso suporte vai verificar o que está ocorrendo. Enquanto resolve-se esse problema técnico, retomo a palavra e faço aqui uma especial homenagem ao professor Wagner Menezes, que conseguiu o brilhante feito de, num ano atípico, conseguir reunir o maior número de palestrantes e de participantes desse Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Parece-me que agora sim teremos a doutora Manuela retornando com... Conseguem me ouvir? Isso, perfeito, doutora. Perfeito. Sim, eu saí e voltei. Eu acho que sempre esses mecanismos, né? Enfim, temos essas intempéries. Mas acontece, não tem problema. Eu gostaria de saber só, professor, o tempo que eu teria, exatamente. A previsão é de meia hora, previsão 30 minutos para a sua exposição, mas também eu acredito que não há tanta preocupação com ele agora, mas o padrão 30 minutos.
Ok. Então, boa noite a todos e todas. Gostaria aqui de cumprimentar o professor João Francisco aqui, né, preside essa mesa da minha apresentação. Mais uma vez, é uma satisfação participar do Congresso Brasileiro de Direito Internacional, agora na sua 18ª edição. Então, como fui apresentada, né, sou Manuela Carneiro Roland, eu coordeno desde 2013 OMA, que é o Centro de Direitos Humanos e Empresas, sediado na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, e um centro que existe, na verdade, desde 2012, mas sob minha coordenação desde 2013. Nós temos diversas linhas de atuação, né, com relação à temática de investigação sobre perspectivas sobre violações de direitos humanos cometidos por empresas, mas no caso aqui em tela, né, o que seria objeto da minha apresentação, seria um acompanhamento específico que fazemos hoje de um processo de negociação do Tratado Internacional sobre Empresas e Direitos Humanos, que ocorre hoje no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, né, devem se encaminhar para a sua 6ª sessão de negociação, e nós do OMA acompanhamos esse processo desde o seu início, e o que eu vou aqui mencionar, tendo em vista já os diferentes documentos e propostas iniciais apresentadas, seriam justamente alguns pontos hoje mais controversos, ou que, na verdade, né, aglutinariam um maior número de discussões, ou talvez até contraposições, conflitos com relação à sua aplicação, no caso do tratado, frente ao direito internacional, né, com posicionamentos distintos, tanto de membros da sociedade civil, quanto da academia, quanto também de estados. E eu vou primeiro, na primeira parte da minha apresentação, falar um pouco do histórico dessa que a gente chama da agenda de direitos humanos e empresas no âmbito, ou empresas e direitos humanos no âmbito das Nações Unidas, até chegarmos a esse momento de negociação do tratado. E hoje, né, o que realmente estaria mais em destaque tocante às propostas que iriam constar do texto desse tratado com relação aí a aspectos fundamentais do direito internacional. Bom, essa agenda, que é uma agenda que para muitos ainda é nova, né, e que não é tão conhecida, inclusive no Brasil, com relação a um campo epistemológico específico de pesquisa, de investigação, ela se coloca no âmbito das Nações Unidas desde a década de 70, né, a partir da década de 70. Muitos autores estabelecem como marco fundamental de posicionamento das Nações Unidas frente a esse tema de empresas e direitos humanos o discurso do ex-presidente chileno Salvador Allende na Assembleia Geral das Nações Unidas em 1972, quando ele se queixava, obviamente, denunciava, né, um possível golpe de Estado, ou no caso ainda uma interferência de empresas transnacionais, tanto na gestão econômica quanto na própria gestão política do seu governo. No caso, a ITT é uma das empresas mencionadas, uma empresa transnacional, que depois comprovou realmente o envolvimento no golpe de Estado que teria ocorrido no ano seguinte, no Chile, levando à morte, né, do ex-presidente Salvador Allende. Obviamente que não somente esse fato, que foi um fato forte, né, que a gente considera um hard case para o sistema internacional, as relações internacionais, quer dizer, uma denúncia grave levando a um golpe de Estado, uma interferência tão grave no país e depois a morte de um presidente, mas também toda uma conformação de poder que ocorria na época, após processo de descolonização e conformação do grupo do G77, gerou uma pressão suficiente nas Nações Unidas para que ela incorporasse esse tema das empresas transnacionais, né? A necessidade de se regulamentar a atividade das empresas transnacionais. Por que foi necessário, isso faz parte da análise hoje, né, obviamente conduzida por diversos pesquisadores, por que foi importante uma pressão tão contumaz, tão trágica, né, e um fato tão trágico para que as Nações Unidas efetivamente incorporassem? Claro que isso era um tema novo, então talvez fosse explicável não ser de tratamento das Nações Unidas, mas obviamente também que a ONU ela
conduzida por estados, tem aí, obviamente, a gerência de empresas também, né, no seu financiamento, na sua sustentação econômica, então não é um tema fácil, é um tema que, de certa forma, polariza muitos atores e que geraria, né, de certa forma, um certo né, enfim, desgosto para certos atores, dependendo do grau de regulamentação, do tipo de regulamentação conduzida pelas Nações Unidas. Então, a partir da recepção desse tema, alguns analistas, e aí eu vou me utilizar aqui da obra do professor Surya Deva, que é um professor da Universidade de Hong Kong e também é hoje membro do Grupo de Trabalho sobre Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas, divide o período de tratamento desse tema nas Nações Unidas até o tratado em 3 momentos fundamentais. Um deles, que seria na década de 90, que seria quando a ONU cria um órgão específico, né, uma comissão para estudos das empresas transnacionais, que teria levado apenas à aprovação de um código de conduta em 1997 para, né, a atuação das empresas transnacionais. Então, o que a gente observa que a tendência das Nações Unidas, isso se demarca até hoje, é de produção de normas de soft law, ou seja, normas não vinculantes, né, para as empresas, porque justamente a principal resistência aí de diversos estados e empresas é que se obriguem as empresas, estabeleçam normas vinculantes, efetivas, diretas, obrigações contundentes para que as empresas tenham aí a responsabilidade com base no direito internacional dos direitos humanos. Então, a primeira resistência já se coloca, só foi possível, logo de início, a aprovação de um código de conduta. E é interessante entender que esse mesmo contexto de produção dessas primeiras normas relativas a códigos de conduta éticos, né, das empresas, são também a matriz do que a gente reconhece hoje como o sistema, né, o conjunto de normas referentes à responsabilidade social corporativa. E aí eu gostaria de demarcar aqui a diferença entre o que se entende por responsabilidade social corporativa no campo de pesquisa de empresas e direitos humanos e, efetivamente, né, uma abordagem de direitos humanos para as empresas. De uma maneira bem sintética aqui, né, resumida, eu vou estabelecer essa diferença em alguns aspectos fundamentais. Quando a gente fala da responsabilidade social corporativa, nós estamos falando, primeiro, de não de uma densidade normativa efetiva de direitos humanos, não há normas de direitos humanos claramente direcionadas às empresas, mas sim, normalmente, né, documentos principiológicos, códigos de conduta ética, as empresas podem seguir ou não. E aí, né, desdobramento direto disso é que normalmente as empresas elas seriam premiadas, né, ou valorizadas caso reconhecessem essas normas de conduta. Aí tem todo um sistema de certificação, de uso, de premiação das empresas, que acaba sendo favorável para a sua imagem, né, no caso de atendimento dessas normas. Outra questão é que caberia aí um processo de negociação com relação ao cumprimento ou não, e até de mitigação, que não necessariamente está ligada à atividade fim da empresa, que traria uma contrapartida da empresa, mas não ligada à sua atividade fim. Então, por exemplo, uma empresa pode violar direitos humanos lá na sua atividade fim, no processo de prospecção de minério, qualquer outro tipo de atividade, e como uma política de responsabilidade social corporativa, construir casas, né, campos de futebol, adotar árvores em jardim botânico de uma determinada cidade. Então, normalmente, você tem um processo compensatório que não está ligado à atividade fim, além de ser voluntário, né? Então, pensar numa perspectiva normativa de direitos humanos em empresas seria atribuir toda a lógica dos direitos humanos às empresas. Então, significa que seriam normas cogentes, não negociáveis, indivisíveis, que deveriam ser condicionantes, inclusive prévias, né, à condução, à implementação da atividade empresarial, e obrigatórias, e não justamente submetidas a essa lógica da responsabilidade social corporativa. Inclusive, alguns analistas entendem que a responsabilidade, né, enfim, esse campo da responsabilidade social corporativa acaba, claro que pode trazer benefícios em alguns aspectos, mas em última instância pode também prejudicar no sentido de que ajuda apenas a fortalecer a imagem da empresa como empresa justa, sustentável, não invisibilizando em contrapartida, né, o seu potencial de violação de direitos humanos. Então, nós temos a ONU
no primeiro momento, atendendo a esse apelo, né, de que sim seja a partir do discurso do presidente Salvador Allende, mas no campo, né, voluntário, no campo de códigos de conduta e da responsabilidade social corporativa. O segundo momento foi a insatisfação, justamente, quanto mais com esse tipo de medida que teria levado à produção, e sim, das chamadas normas das empresas transnacionais, que aí, né, teria uma finalidade realmente vinculante, com dinâmica de extraterritorialidade, que estariam mais, né, à altura dos desafios da atividade transnacional, mas, por sua vez, não foram adotadas, né, pelo próprio Comitê, na época, de Direitos Humanos, hoje Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Muitos analistas falam não seriam adotadas justamente porque eram muito mais eficazes e efetivas e duras com relação à atividade empresarial, né? Nesse contexto também nós temos a aprovação ainda como princípios voluntários do Pacto Global, em 1999. Aí nós teríamos um terceiro momento, então, a partir das normas, quando ainda, né, uma forte pressão da sociedade civil, desse processo de transnacionalização do ativismo, né, de defesa dos direitos humanos, junto com alguns países do Sul, a ONU continua sendo pressionada por né, responder em maior altura ao desafio da responsabilização das empresas fora do voluntarismo, mas aí ela nomeia o representante, no caso, o secretário-geral das Nações Unidas, então, na época, o Kofi Annan, nomeia o representante especial para o tema de empresas e direitos humanos, o então professor da Universidade de Harvard, John Ruggie. E ele, então, tem um trabalho em 2 mandatos, de 2005 a 2008, ele elabora o que seria o framework em relação a direitos humanos e empresas, que é o Protect, Respect and Remedy, proteger, respeitar e remediar. E no segundo mandato, de 2008 a 2011, ele aprimora esse framework, né, detalha nos 31 princípios que perfazem os guiding principles hoje, os princípios orientadores. O que acontece? Nós temos primeiro a partir do framework, né, um dos pontos já que merece uma discussão no direito internacional, que eu vou voltar a ele, a consolidação do primado de que só caberia ao Estado realmente proteger e zelar pelos direitos humanos. As empresas caberia respeitar, né, naquilo que seria atribuído pelo Estado a ela, né, as normas principalmente definidas no plano nacional. Então, inclusive, há uma interpretação do princípio 12 dos princípios orientadores que coloca isso claramente, que não há uma responsabilidade direta, uma obrigação direta da empresa com relação aos direitos humanos, e esse primado da responsabilidade ficaria reduzido aí àquilo que o Estado seria capaz de impor a essas empresas, exigir dessas empresas, né? Não a responsabilidade direta no âmbito internacional. E, obviamente, o campo dos remédios, né? Então, nós temos aí como um grande, hoje, marco ainda desse campo normativo de empresas e direitos humanos, a aprovação dos princípios orientadores em 2011. Inclusive, eles se legitimam muito porque há toda uma mítica em torno deles, porque eles foram aprovados por consenso, né, no âmbito do Conselho de Direitos Humanos. Só que é de praxe, é importante né, obviamente que isso ganha uma força narrativa muito grande, mas é importante se verificar que o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas usualmente adota suas resoluções por consenso, né? E para muitos já era esperado esse consenso, porque o próprio John Ruggie já tinha sido redator do Pacto Global em 1999 e era uma pessoa do mundo dos negócios que tinha uma aceitação bastante relevante, consensual no âmbito das Nações Unidas, né? Pois bem, continua justamente, né, a pressão da sociedade civil, porque vários grandes e contundentes violações de direitos humanos continuam acontecendo sem solução, são diagnosticadas diversas lacunas nos princípios orientadores, portanto, que merecem ainda, né, algum tipo de resposta. E aí, em 2014, nós temos, então, a aprovação, por força também de países do Sul global, da Resolução 26/9 de 2014 do Conselho de Direitos Humanos, que cria o Grupo de Trabalho Intergovernamental de Composição Aberta das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos e de Outros Negócios, que visa justamente, tem um mandato para negociar um tratado agora realmente internacional sobre empresas e direitos humanos. Esse grupo é presidido pelo Equador, desde a sua formação, que foi um dos atores-chave nesse processo para alavancar
justamente a aprovação da Resolução 269. É importante registrar que o Brasil se absteve na aprovação dessa resolução, né, e até hoje tem um papel bastante controverso com relação à condução dessa agenda no âmbito do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Bom, nós temos aqui, a partir desse processo da aprovação da resolução, não é? O processo, então, de negociação que se inicia em 2015. Nós tínhamos a primeira sessão em 2015, segunda sessão em 2016, terceira sessão em 2017. No decorrer antes da terceira sessão em 2017, o Equador apresenta os elementos, que seriam a base, um documento com base mais principiológica, que deveria ser, assim, subsídio fundamental para um futuro tratado, um rascunho, ainda sem um formato jurídico preciso de tratar, mas que deveria servir como subsídio para o processo de negociação, trazendo ali o substrato fundamental para um futuro tratado. Em 2018, eles apresentam o draft 0, né, o rascunho 0. Em 2019, o rascunho 1. E agora, em 2020, 6 de agosto, o último, foi apresentado o rascunho 2, para, né, lograr aí a sexta sessão de negociação. Eu vou estabelecer, então, agora o que seriam os desafios, né, do direito internacional, que realmente traz e aglutina o maior número de discussões e controvérsias, supostamente, com relação ao conteúdo do tratado. Então, a primeira questão que se coloca é que, quando a resolução foi aprovada, tendo em vista todo esse processo histórico de reconhecimento de que a lacuna efetiva existente hoje no direito internacional seria com relação à regulamentação das empresas transnacionais, e os princípios orientadores, portanto, só estabelecem obrigações voluntárias para essas empresas e não tem mecanismos, por exemplo, de extraterritorialidade demarcados, com processo de cooperação e mútua assistência legal internacional que possa servir a um processo de responsabilização dessas empresas. Então, seria necessário que o tratado justamente se debruçasse sobre isso. Então, o foco aí, o que a gente chama de scope, né, o alcance do tratado, deveria ser sobre as empresas transnacionais. Então, nós tivemos isso mantido, dos elementos, draft 0. No draft 1, houve uma ampliação desse escopo para todas as empresas, não só empresas transnacionais. E esse sempre foi, na verdade, um pedido dos estados que sempre se opunham mais ao processo de avanço do tratado, né? Isso é coincidência? Não é? É uma questão que gera um processo de discussão. Claro que nunca houve assim, uma unanimidade com relação à manutenção só em empresas transnacionais, mas o que se observava no âmbito do Conselho, né? Eu participei de todas as sessões de negociação, inclusive na terceira sessão fui expert, né, no Conselho de Direitos Humanos para a discussão do tema, durante a sessão, era que os países justamente mais contrários ao tratado identificavam nessa ampliação do escopo uma forma de enfraquecer o próprio tratado, porque vejam bem, aí vem uma discussão sobre a generalidade do direito internacional. Se você amplia muito o objeto, a tendência é que esse tratado tenha que ser mais genérico, né, para se conformar às diferentes legislações dos estados e diferentes, obviamente, sujeitos que venha a regulamentar. Todas as atividades empresariais, todo tipo de negócio, pequenas, médias empresas, empresas públicas, como agora se coloca no draft 2. Então, se observava que era uma forma, não assim, explícita de boicotar o tratado, mas uma forma jurídica de se boicotar o tratado. E essa vertente acabou vencendo no draft 1, 2019, quando realmente, depois de várias pressões de União Europeia, do Brasil, de China, de Rússia, o Equador acabou também por transformações políticas no próprio governo, que é mais voltado hoje para uma visão mais neoliberal no Equador, do que era quando foi aprovado os elementos, ampliando o escopo do tratado e aceitando, então, portanto, agora a regulamentação para todas as empresas e não só empresas transnacionais. Então, os críticos mencionam que isso é um descumprimento do mandato da Resolução 269, além de ser algo assim, prejudicial ao próprio tratado no tocante à necessidade da sua especificidade, né, do tratamento de todo o desafio e complexidade, como eu vou falar aqui, da atuação das empresas transnacionais, né? Outra questão importante é sobre a primazia dos direitos humanos. Quer dizer, esse tratado tem que ser um
tratado efetivamente de direitos humanos, não um código de conduta comercial ou empresarial, como estava mais reconhecido no campo da responsabilidade social corporativa. Então, os elementos, por exemplo, já estabeleciam no início, logo no seu preâmbulo, que a primazia dos direitos humanos, aqui no caso, né, no a interpretação do tratado, sobre quaisquer acordos comerciais de investimento. Seria muito importante, porque era uma ferramenta para combater, por exemplo, toda a lógica dos tribunais arbitrais, hoje os ISDS, né, que muitos de vocês devem conhecer, que servem para a condenação de estados hoje no âmbito internacional, muitas vezes tendo seus laudos até acima de normas constitucionais nos estados. A gente tem um caso clássico, né, da Cargill contra o México, que tendo em vista um acordo de investimento, o que acontece? A Cargill vendia um xarope com alto teor de açúcar, né, para o México. O México, então, mudou a sua legislação, tendo em vista o grande índice de obesidade infantil, para proibir bebidas muito açucaradas, como esse xarope vendido pela Cargill. A Cargill se sentiu prejudicada, tendo em vista o processo de exportação, né, e produção desse xarope no México, alegando que se beneficiava os produtos produzidos, né, no México, e acabou processando no Tribunal Arbitral o México e ganhou essa ação. Então, você vê que um país estabelece uma política de proteção à saúde no seu sistema legal e é responsabilizado internacionalmente por isso, né? Então, o tratado, os elementos já traziam essa demanda, né, que vinha da sociedade civil de diversos estados do Sul, de estabelecer a primazia dos direitos humanos, dos tratados de direitos humanos, do direito internacional de direitos humanos, sobre quaisquer acordos de comércio e investimento. Isso por pressão de diversos países, foi se atenuando, foi se relativizando. No draft 0 tem a menção de que se os estados não conseguirem, né, que os estados deveriam conseguir o máximo possível essa prevalência, mas não estabelecendo isso mais como uma prerrogativa. E a partir do draft 1 em 2019, isso some do texto, né? Então a gente observa quanto há de resistência com relação a primazia efetiva dos direitos humanos, mesmo no Tratado de Direitos Humanos, em se tratando de interesses econômicos, comerciais e de investimento. A outra questão é a possibilidade de previsão ou não de obrigações diretas para as empresas. No tocante à interpretação dos elementos, mais uma vez, do documento inicial, isso era até possível. Hoje, isso é completamente rechaçado por todas as versões do tratado. Aí vem uma discussão de direito internacional que a gente poderia até travar, né, de cunho mais teórico. Um dos argumentos é se atribuir obrigações às empresas, elas vão ser reconhecidas, então, plenamente como sujeitos de direito internacional, e isso seria perigoso no âmbito do direito internacional, né? Já que já há tanta essa discussão de que há muitas empresas hoje com maior poder político e econômico do que os próprios estados. Seria, né, a bala de prata que justamente daria a elas grande poder. Só que é uma discussão também técnica, vários autores como o Sr. Olivier Deschutes, Robert Corday, e vários também de direito, já participei de congresso com até o professor, né, professores brasileiros, André de Carvalho Ramos, comentando, não, isso não necessariamente, você tem no direito internacional a dinâmica de sistemas, por exemplo, o indivíduo pode oferecer denúncias no sistema internacional de proteção de direitos humanos, pode ser julgado no Tribunal Penal Internacional, e para muitos autores de direito internacional, ele não é sujeito pleno de direito internacional ainda, né? A questão aqui é atender ao princípio da finalidade do direito internacional com relação à proteção da dignidade da pessoa humana e a centralidade do sofrimento da vítima. No passado, era importante que o Estado fosse um principal sujeito violador, tivesse com relação a ele nas obrigações de direito internacional, e hoje há muitas empresas que estão, né, acima dos Estados com relação a esse potencial de violação e deveriam ser atribuídas a elas também determinadas obrigações, não, obviamente, as mesmas do Estado, no tocante à confecção, formulação de políticas públicas, etc., mas com relação ao cumprimento, sim, de direitos humanos. Por isso, há uma linguagem na área comercial que fala assim, as empresas não violam direitos humanos, já que não são atribuídas a elas obrigações diretas, elas apenas produzem danos ou impactos, né? É a linguagem que a gente observa mais no âmbito da responsabilidade social corporativa e até dos princípios orientadores, porque não se reconhece justamente o potencial de violação de direitos humanos por parte das empresas, né? Porque elas não detêm essa obrigação direta, e aí isso permite que mecanismos como, por exemplo, se vê no caso da condução do crime, né, na bacia
do Rio Doce, em que se criou uma fundação, a Renova, que na verdade são as próprias empresas violadoras, né, mas que podem gerir o seu próprio processo de reparação. Esse fenômeno ocorre justamente também por esse elemento de não reconhecimento de obrigações diretas para as empresas com relação aos direitos humanos. Mas, obviamente, que isso, até hoje, países do Sul e a sociedade civil e centros acadêmicos lutam para que isso seja reinserido no rascunho que foi apresentado agora em agosto, né, para a próxima sessão, mas que há muita resistência realmente de atores, sedes principalmente, né, de estados onde tem as sedes das empresas transnacionais. Uma questão importante diz respeito à extraterritorialidade em si, à jurisdição internacional. Então, critérios de jurisdição, na verdade, e que, de certa forma, também estaria vinculado à própria definição de empresa. O que é empresa transnacional? Como ela se organiza? Como, por exemplo, provavelmente, e seria o ideal, responsabilizar a matriz por violações de direitos humanos, e a linguagem empresarial fala em dano, né, ou impactos produzidos pelas suas subsidiárias. Então, começou a se inserir no conceito de empresa transnacional o conceito de empresa com atividade de caráter transnacional, abarcando a responsabilidade por toda a sua cadeia de valor, estabelecendo aí relações que, num determinado momento, o tratado falava contratuais, mas se viu que isso era complicado, porque você tem, por exemplo, acordos de fornecimento de determinados, né, produtos para a produção que não são intermediados por contratos formais. Então, seria difícil provar o vínculo entre diferentes atores no âmbito da cadeia global. Então, hoje se fala em relações empresariais, né, efetivamente econômicas, business relationships, né? Mas aí, obviamente, o problema que se tem é que tentou-se justamente atenuar essa jurisdição, esse alcance da responsabilidade territorial, tirando o conceito, ainda mais nesse rascunho 2, de cadeia global de valor. A gente observa que há um ganho num determinado aspecto, mas uma tentativa de relativizar a força e a eficácia do tratado em outro aspecto, né? Um elemento importante também, que faz parte da discussão internacional com base em vários casos de violação de direitos humanos, diz respeito à não aceitação mais da alegação do Fórum Non Convenience, né? Que, se vocês observarem, ou se alguns acompanharam o caso, inclusive da tentativa da homologação da sentença do caso Chevron Texaco no Brasil, houve a tentativa também no Canadá, é essa questão, quer dizer, você ter o reconhecimento necessário de uma jurisdição que seja, digamos assim, essencial para a reparação das violações das vítimas, uma vez que a Chevron retirou todos os seus ativos e deixou 300 e poucos dólares só nas contas no Equador. Houve um ganho da causa no Equador, mas não há como cumprir essa sentença. E aí, justamente, se tenta em outros estados em que a empresa tem patrimônio, mas há sempre a alegação do Fórum Non Convenience, do não reconhecimento da jurisdição. Então, a tentativa de se, digamos assim, impedir esse tipo de argumento sempre que aquela jurisdição o seu reconhecimento for necessário para a reparação dos direitos dos atingidos e atingidas por violações. E também se cogita a identificação de um critério de fórum necessitatis, né, em determinados aspectos. O último aspecto para, eu acho que encerrar e talvez abrir o espaço para alguma discussão é o remédio eficaz, né? Qual seria o remédio? Se cogitava, pelo menos nos elementos, uma corte internacional sobre empresas e direitos humanos. E, inclusive, a gente tem muita gente fala, mas seria difícil. Há um artigo publicado na Harvard Law Review, em 2016, inclusive de autoria do próprio ex-embaixador do Equador, Luiz Gallegos, com um dos pesquisadores do South Center, Daniel Uribe, em que ele faz um estudo também da viabilidade histórica de uma corte sobre empresas transnacionais de direitos humanos. O problema são questões econômicas e políticas da crise do multilateralismo em geral, né, de se criar um novo organismo internacional como esse. Mas a sua viabilidade e oportunidade e necessidade histórica, ela é indubitável, né? Mas o tratado, isso é uma resistência muito grande, os elementos colocáveis como uma possibilidade, mas agora isso já tem uma resistência ainda maior da União Europeia, França, China, Rússia, Brasil, né? Alegando que seria interessante só, então, um comitê mesmo, né, de monitoramento da atividade do próprio tratado, da atividade das empresas transnacionais. Na verdade, nem monitoramento da atividade das empresas transnacionais, porque esse comitê não prevê um protocolo para recebimento de denúncias individuais e coletivas.
Então, o que a gente observa, para encerrar, professor, não sei se meu tempo já também foi, já tomei muito tempo, né? É que há sim, né, esse tratado é um tratado, acredito, um dos mais importantes dos últimos tempos, vai no cerne, às vezes, né, de questões essenciais para o próprio direitos humanos, essa afirmação histórica dos direitos humanos, no momento em que se encontra hoje, né, da globalização, da transnacionalização das empresas, com grande índice, né, e impacto das violações de direitos humanos nos territórios, sem a mesma resposta, né, com um grau de impunidade muito grande, mas obviamente também concentrando aí interesses divergentes muito fortes e poderosos, né? Então, mais que também traz à tona discussões muito interessantes do direito internacional e que, no tocante aos aspectos técnicos, poderiam ser superados, né, com o que a gente já tem de avanço do direito internacional dos direitos humanos. Mas o avanço não se dá basicamente pela observação que nós temos do processo por questões mais políticas e econômicas do que por questões jurídicas. Então, obrigada, agradeço a atenção de todos e todas, e encerro aqui a minha apresentação. Eu não estou ouvindo. Voltar. Eu acho que voltou. Assim. Doutora Manuela, meus parabéns pela exposição. Um tema instigante, de alta complexidade, e com sua didática foi possível superar as várias etapas e os vários aspectos, na realidade, que permeiam esse tema dessa construção desse tratado. Eu parabenizo e eu acredito que os nossos espectadores que permanecem aqui nesse dia longo aqui de atividades entenderam que valeu muito a pena. Realmente vai ser objeto de muita reflexão e eu acredito que, como dentro da sua exposição, né, a própria questão das empresas como atores aí do direito internacional público tão questionado, tão provocado, é um mecanismo que está sendo provocado, eu acredito que ainda vai exigir novos posicionamentos. E essa disputa, vamos dizer assim, ou essa luta para esse limite, vamos dizer assim, vai ser longo ainda. Mas, sem perda de tempo, vou passar aqui a algumas perguntas que foram formuladas ainda, e a primeira, do Rafael Rocha, tá? Além de parabenizar pela sua exposição, ele gostaria de saber a opinião sobre a influência do caso Chevron na Resolução 26.9 e a instauração do grupo para abordar o instrumento vinculante. E ele complementa ainda sobre a decisão do STJ em negar a homologação da sentença estrangeira, que foi exposta, foi mencionado na sua exposição, mas ele parece que buscaria aprofundar um pouco mais. Obrigada pela pergunta. O senhor quer fazer outras perguntas e deixar que eu responda? Tem outras perguntas ou seria só essa? Eu poderia responder? O professor Christian Sommer, que está nos vendo desde a Argentina, quem saúdo, ele formula essa pergunta sobre se o projeto do tratado da empresa menciona uma hierarquia maior que outros tratados de comércio ou de investimentos. Se gerar um conflito entre tratados de igual hierarquia, haveria um conflito de hierarquia de tratados? Tá. Eu acho que aí está mudando o tema. Acho que primeiro, por partes. Fique à vontade. Sim. Bom, com relação à pergunta do Rafael, é claro que o Equador, né, ele tinha, e aí a gente tem que analisar o momento político que o Equador vivia, né, ainda tínhamos então, o presidente Rafael Correa, todo esse processo de articulação, né, da Resolução 26.9, com pelo menos um discurso, obviamente, né, que a gente tem casos de violações de direitos humanos em todos os governos do Equador, assim como temos no Brasil, em vários outros estados da América Latina em geral, né, mas tinha pelo menos um discurso muito favorável, né, à proteção dos direitos humanos, inclusive apoiou, né, fez questão de conduzir esse caso Chevron, né, foi muito atuante, dando todo suporte aos atingidos e atingidas, inclusive implementando uma campanha, né, para arrecadação de recursos para advocacy nesse caso. E o que a gente reconhece
é que isso, obviamente, deu grande legitimidade para o Equador, né, ocupar a presidência, sim, quer dizer, para aprovar, né, no caso, a resolução, fazer todo o esforço diplomático para aprovação da resolução 269 e figurar aí como presidente da presidência, né, do grupo de trabalho intergovernamental, né? E, então, foi importante, sim, o caso Chevron, naquele momento, né, para a legitimidade do Equador ocupando esse espaço. E outra questão com relação ao STJ, a gente tem até no OMA, né, que é o site, nosso site é www.omacd de dado HE, né? Centro de Direitos Humanos e Empresas.com. Nós temos diversos documentos, dentre eles uma análise justamente desse processo de tentativa de homologação da sentença do caso Chevron no Brasil. E ali a gente analisa realmente um problema muito sério com relação ao reconhecimento da alegação de fórum não convenience por parte dos procuradores, né, no caso, foi na verdade o próprio parecer anterior da Procuradoria, não foi nem só, né, o que ensejou e que foi seguido no caso da votação. E que foi pior, que na verdade não reconheceu a sentença da Suprema Corte do Equador, que foi assim, a sentença, né, que foi obtida no Equador, e reconheceu a sentença americana, que não havia, obviamente, reconhecido a possibilidade de reparação. Então, a gente tem várias críticas, né, a forma como a compreensão, efetivamente, que foi conduzida nesse caso, com relação à homologação da sentença. Com relação a hierarquia dos tratados, o professor Christian perguntou, eu acredito que não necessariamente haveria um conflito, porque como eu falei no início da exposição, seria muito importante a gente não perder de vista que esse tratado teria que ser um tratado de direitos humanos, né? E diferente dos tratados de investimento, os tratados de investimento deveriam ser considerados tratados comuns. Né? E se esse tratado for considerado um tratado de direitos humanos, aí entraria na hipótese do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que poderia atribuir a ele status de emenda constitucional, né? Obtido quórum, todo no processo de aprovação. Então, ficaria acima justamente dos tratados de investimento e comércio. Não seria muito difícil, e nem seria uma coisa que o direito internacional já não reconhecesse, né? Uma supremacia dos tratados de direitos humanos face aos tratados comuns, né? Isso, eu acredito aqui que a pergunta dele tenha sido mais no âmbito internacional, talvez aí buscando o use coordinates. Sim. Talvez seja aquela redundância necessária para que não houvesse dúvida. Né? A gente tem a crítica, por exemplo, do artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição brasileira, que fala que a gente tem que reconhecer a jurisdição dos tribunais que a gente faça parte. É óbvio que a gente tem que reconhecer essa jurisdição, né? Mas há tanta resistência com relação a esses processos que é importante colocar que um tratado de direitos humanos é superior a outros tratados comuns, né? Então, é quase isso, na verdade, que se quer reafirmar, porque esse tratado, para muitos, eles pretendem, às vezes, até esvaziar com relação ao seu conteúdo de direitos humanos e reproduzir um marco mais de condutas éticas da responsabilidade social empresarial, né? Então, se evita colocar já de cara como um tratado que reconhece a primazia dos direitos humanos e se identifica dentro desse espectro, né? Porque aí sim ele iria quase que naturalmente prevalecer. Mas mesmo assim, se identifica a necessidade de se colocar isso expressamente, né? Professora, adiantado da hora vai limitar algumas perguntas, não, mas eu gostaria somente de fazer uma consideração. Salvo engano, nos últimos 10 dias houve uma notícia, uma decisão, se eu não me engano, da Inglaterra, relacionado, ou algum tempo um pouco maior, de uma notícia condenando uma controladora de uma empresa brasileira. A Vendata, o caso Vendata. A senhora poderia só expor rapidamente, porque, nesse caso, se dentro dos princípios há a consideração de que cada Estado poderá punir a empresa no âmbito da sua soberania, vamos considerar assim, aplicou-se esse princípio, mas só que dentro de uma concepção europeia, vamos dizer assim, não em relação exatamente ao país do Sul. Poderia ser feita toda essa conjugação? A questão é que, na verdade, vai depender muito
digamos assim, dos critérios de reconhecimento de jurisdição, né, de cada estado. Esse que é um dos problemas também do tratado. O tratado, ele quer, para o tratado, né, ele quer justamente uniformizar, porque a gente tem, por exemplo, o Alien Tort Act, né, que já existe no âmbito internacional, da possibilidade de aplicação desse reconhecimento da responsabilidade da matriz, né, e que pode ser aplicado em vários outros casos em países europeus e nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas, assim, sempre que há algum tipo de relação substancial, né, que você comprove que a matriz tinha conhecimento daquela, né, você aí tem esse ônus da prova, né, da atividade da empresa subsidiária, não é? E aí, obviamente, que isso quando existe essa possibilidade, há estados que, obviamente, não aplicam esse critério nem de reconhecimento da atividade extraterritorial, né? E além da possibilidade, por exemplo, de não reconhecer a responsabilidade criminal, que é um dos pontos que eu não falei, mas que é muito. A China, por exemplo, resiste muito também ao reconhecimento da responsabilidade criminal, não só para a pessoa jurídica, a gente reconhece, por exemplo, no caso de direito ambiental, né, um desses aspectos, mas também de diretores, das pessoas físicas, né? E, então, é possível, sim, a gente entender que o direito internacional de outros países, né, para a gente, né, comparado, talvez seria melhor dizer, já reconhece essas possibilidades, né? A gente tem a Vendetta Case, o último caso recente, que fala claramente da possibilidade justamente da matriz ser responsabilizada pelas condutas da subsidiária, mas a discussão como uniformizar isso para que a gente tenha critérios comuns aplicados a todos. Primeiro, porque é uma discussão de muitos estados mesmo que são pressionados pelas empresas de que se eles estabelecem estándares mais altos, eles vão ser chantageados por essas empresas que vão retirar investimentos desses estados. Então é importante que haja uma segurança jurídica, uma certa uniformidade de estándares de direitos humanos para que todos os critérios sejam aplicados igualmente. E a gente entenda melhor a complexidade da atividade empresarial transnacional, porque não se trata só também da relação matriz subsidiária, mas você tem subcontratistas, você tem fornecedores, todos esses que fazem, portanto, parte desse conceito mais amplo que merece maior investigação da cadeia global de valor, que é esse desafio que a gente tem, né, que muitos autores também de direito empresarial falam do véu corporativo, né, de se retirar esse véu corporativo e de se entender realmente quem é o responsável por aquele ato, não é? E obviamente, que não se gerar nenhum tipo de competição inadequada ou de desequilíbrio no âmbito internacional com relação ao entendimento desse grau de responsabilidade, e a gente tem uma uniformidade no âmbito internacional. Professora, muito obrigado. A sua exposição foi extraordinária e acredito que tenha atendido também aos nossos espectadores. Em nome do Congresso Brasileiro de Direito Internacional, do professor Wagner Menezes, eu agradeço muito a sua participação e fica aqui registrado que continue... Opa, perdão. E continue esse trabalho todo e noticiando para os demais estudantes, pesquisadores que aqui se fazem presente. É fantástico termos contato, muitas vezes, com temas tão complexos como são os vividos nessa situação da construção desse tratado. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos e todas a oportunidade. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite.